Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, mais uma vez, muitíssimo obrigada por nos receber aí na sua casa para conversar conosco sobre temas diversos que sempre trazemos para você aqui no Cabeça para Cima, né? Aqui temas que informam, que orientam, que nos ajudam a refletir sobre o nosso dia a dia. E lembro que você pode pedir o tema que você quiser para que nós possamos conversar aqui. O nosso grande desejo é atender a cada um de vocês. Você já sabe que a nossa programação inteira você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas você pode assistir também pela internet, pelo site www.boasnovas.tv. E aí pela internet, em casa, na rua, no seu tablet, no seu smartphone, pelo aplicativo da Boas Novas, e você vai ter 24 horas por dia, realmente em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a nossa programação pertinho de você. Conseguimos atingir as nossas metas e dar passos em frente, porque nós não estamos sozinhos. Contamos com você, semeador de Boas Novas, você que sabe que quando você semeia na Boas Novas, você está cumprindo o ID de Jesus. Você está ajudando a gente a falar de Jesus a todos os povos, né? Então, nós queremos registrar o nosso agradecimento pela sua visão e rogar ao Senhor que Ele, que conhece o teu coração, possa te cobrir de bênçãos materiais e bênçãos espirituais, né? Porque quando você divulga a palavra de Deus, você está falando e compartilhando o amor de Jesus. Você que ainda não é um semeador, mas tem sido também abençoado pela nossa programação, vai lá, percebe a missão, toma a decisão e vem fazer parte do Exército de Semeadores de Boas Novas. Liga 2126-6300 ou entra no nosso site e ali de uma forma segura, você também pode se tornar um semeador. Nós precisamos de você. Não importa a quantia, por menor que ela seja, ela sempre vai fazer diferença, porque quem vai usar a tua contribuição não somos nós, é o Senhor. Ele vai multiplicar, Ele vai fazer o que for necessário, como tem feito até hoje, para que nós possamos estar, assim, 24 horas no ar com uma programação que edifica e que abençoa vidas. 2112-6300 ou www.boasnovas.tv. E venha você também fazer parte do Exército de Semeadores de Boas Novas. Aqui no Cabeça para Cima, muitas vezes nós já falamos do relacionamento entre pais e filhos, mas a nossa ênfase quase sempre foi, acho que até sempre foi, no comportamento ou nas obrigações dos pais. Hoje a gente quer mudar um pouquinho o rumo dessa prosa, nós vamos falar sobre outro enfoque. Porque no Brasil já há cerca de 25 milhões de idosos e a velhice é uma fase da vida que ela requer cuidados especiais. Precisa de atenção, sim, e precisa também de preparo. Quais são os pontos de atenção ou os cuidados que, na verdade, são necessários na relação pais e filhos quando os nossos pais envelhecem? Como garantir a eles uma qualidade de vida nessa fase da velhice? Como lidar com as suas manias e respeitar os seus espaços? No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos refletir sobre como lidar com o envelhecimento dos pais. Começamos com o nosso informativo e temos gente muito especial para nos ajudar nessa reflexão. O envelhecimento é um processo contínuo que ocorre em nossas vidas desde que nascemos. Além das transformações físicas e mentais, os idosos adquirem características peculiares que acabam gerando dúvidas e inseguranças entre os familiares em como lidar com este dilema. Segundo o IBGE, o Brasil possui 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que até 2025 o país seja o sexto no ranking de idosos no mundo, chegando a 32 milhões de pessoas nessa faixa etária, promovendo mudanças nas relações de convivência entre as gerações.
Outro dado importante do Instituto é com relação à expectativa de vida dos brasileiros, que até 2013 era de 74,8 anos. De acordo com o IBGE, até 2041, a expectativa deve chegar a 80 anos. Em 2055, o número de idosos será maior do que o de crianças e jovens com até 29 anos, sinalizando a necessidade de atenção do governo para as políticas públicas que garantam os direitos básicos dos idosos. Pois é, né? A gente acaba falando em políticas públicas, garantir os direitos dos idosos, mas um ponto de atenção profundo e necessário é no contexto da família, né? Momento inicial, ali onde o idoso está e precisa de atenção. Como eu falei antes, a gente sempre fala, né, na responsabilidade dos pais com os filhos, mas hoje a gente quer falar na responsabilidade dos filhos com os pais. Muitos idosos, a gente vê aí no Brasil aumentando, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, aumentando aí o tempo de vida. E aí? O idoso de hoje é você amanhã, então é importante a gente aprender e a gente ter atenção para o aspecto de como lidar com o envelhecimento dos nossos pais. Você tem cuidado disso? Você está atento aí para cuidar do seu papai, da sua mamãe, que já está mais velho? Olha, aqui no estúdio eu recebo a Sandra Alves. A Sandra já esteve conosco em vários momentos, ela que é médica ortomolecular e também especialista em homeopatia, mas é graduada em gerontologia pela Universidade de Coimbra. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu é que agradeço. É sempre um prazer enorme estar nessa família, né? Isso aí, né? Falar sobre um tema necessário nesse momento, né, Sandra? Completamente, absolutamente necessário em todos os aspectos, né? Uhum. Os aspectos que abrangem saúde, que abrangem economia, né? Que é um ponto também importante, né? Que a gente precisa estar atento. Os filhos de hoje, né, amanhã serão pais, não é? E o que se vê muito hoje em dia é uma população que está envelhecendo mais, né? A saúde, a medicina nos dá mais recursos terapêuticos, né? Preventivos, exames. Então, com isso, a gente consegue prolongar a vida. E devemos pensar também que quando se prolonga a vida, esse prolongamento vai exigir que a gente tenha também recursos financeiros para fazer a manutenção desse período, né? O idoso, por si só, usa medicamentos que são mais caros, né? Infelizmente, as políticas governamentais nem sempre atentam para esse detalhe, né? As aposentadorias levam sempre a uma diminuição da renda, essa que é a grande realidade social. Então, eu acho assim que o processo do envelhecimento e da relação familiar, ela precisa ser repensada em vários níveis, né? O emocional, né? O físico, com relação à saúde física propriamente dita, incluindo-se a saúde mental, né? A saúde espiritual também, né? Porque o idoso ele precisa se manter na fé de que, né? Ele ainda tem algo a acrescentar e quando se perde a fé, a saúde normalmente tende a decair. E na parte financeira também, porque é um dado concreto. Com certeza. Que a gente não pode ignorar. Com certeza. E já são dados comprovados, né, que a fé é algo que ajuda no bem-estar físico, no bem-estar emocional. Isso não é só uma conjectura, né? Uma conjectura. É verdade. Né? Mas é comprovado cientificamente. Cientificamente. Já, né? Eu brinco que Harvard confirma. Harvard confirma. Harvard então está confirma. confirmado. E a outra questão é que a gente vê, né, esse aspecto financeiro, de que, no fim das contas, a gente acaba vendo que, apesar desse contexto de uma aposentadoria não decente aqui no Brasil,
a queda do poder financeiro, do poder econômico financeiro, mas muitos idosos com essa aposentadoria começam a ter que sustentar a família. O que é um fator de pressão também emocional e um monte de outras coisas aí, né? Mas quero apresentar a nossa segunda convidada, que completa o nosso time de hoje, a Elizabeth de Castro Caidel, ela que também é psicóloga, é especialista em arte-terapia e também, na verdade, é pós-graduada em gerontologia lá pela Universidade de Coimbra. O pessoal de Coimbra marcando ponto aqui com a gente. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente novamente, querida. Obrigada a você por mais uma vez essa oportunidade e eu espero também contribuir de alguma forma sobre o tema que hoje está sendo colocado aqui em pauta. Pois é, e você que tem trabalhado aí com arte-terapia, também voltada aí para os idosos, né? É, porque a arte, qualquer tipo de expressão artística, ela é muito importante. Primeiro porque ela se trabalha em grupo. E o grupo é uma das necessidades desse idoso, né? O contato com o outro, o contato com a criatividade, isso transmite para ele a possibilidade de criações, de descobrir possibilidades diante de um problema, diante de alguma coisa que é colocada. Ele consegue, né, visualizar novos caminhos e novas possibilidades, além de ser um autoconhecimento sobre si próprio. E aí a gente trabalha também com a emoção, que é um dado muito importante também no idoso, né? A emoção. Então, eu acho que é muito importante o cuidado, a emoção e realmente essa interação com o outro, onde ele pode participar de atividades e quando participa, se colocam problemas semelhantes e não, então esse grupo ele vai se interagindo e vai assim concretizando assim novos caminhos para eles. Perfeito. Eu acho isso ótimo, realmente eu tenho uma paixão. É um tempo, né, onde a própria questão da arte-terapia vai fazer com que esse idoso ele se ocupe de uma forma bacana, de uma forma prazerosa, né? E muitas vezes são coisas que ele vai descobrir nessa fase, né? Já da velhice, que ele vai descobrir talentos que muitas vezes ele não desenvolveu ao longo da vida. Certo. E isso é simplesmente maravilhoso, né? Simplesmente E maravilhoso. devolve, eu acho que ao idoso, porque uma das características emocionais do idoso é a perda da segurança, né? Da autoestima, né? Aquela coisa assim de ele querer provar que ele é capaz, que ele ainda é capaz, exatamente. Porque digamos assim, toda a informação que na maioria das vezes ele recebe do meio que o cerca e do próprio corpo, né? É que ele está se tornando incapaz. Isso é uma realidade que a sociedade ainda, né, faz questão de colocar de uma maneira mais velada atualmente, até pelas próprias políticas de educação, etc. e tal. Mas no Brasil, o idoso ele ainda é um pouco deixado de lado de uma série de situações. E é óbvio que uma pessoa que vem uma vida inteira trabalhando... Eu lembro do meu pai. Meu pai foi um homem que trabalhou desde muito novo, desde muito menino, né? Os pais eram imigrantes portugueses e vieram para o Brasil, fugidos da guerra. E nisso eles começaram, desde muito criancinha, desde muito novos, a terem algum tipo de trabalho. Então, são pessoas que se acostumaram a ter o trabalho como uma forma de expressão de vida, né? De dignidade, de valores realmente a serem desenvolvidos. E, de repente, essa pessoa se aposenta com menos dignidade financeira, não é? Verdade. Com menos dignidade financeira. Aqueles que conseguem ainda continuam a trabalhar em algum outro emprego, na maioria das vezes um subemprego comparado ao que ele tinha antigamente, o que mais uma vez mexe com o emocional, né? Porque a pessoa sente a necessidade financeira e sente o desconforto emocional de estar exercendo uma atividade aquém
do que ele poderia exercer, né? Mas que é o que ele pode conseguir naquele momento. Verdade. Vocês já falaram sobre a questão, né, desse momento da velhice, as novas fases, os novos desafios, é um novo momento de vida e é o que a gente diz, requer preparação. Requer preparação, a gente tem que se preparar para o momento da velhice, né? Como é possível se preparar? Como é que isso acontece? Um outro aspecto pai sempre cuida dos filhos. E o que acontece? O filho nasce, ele ainda não é totalmente capaz, ele vai desenvolver as suas habilidades e o pai vai cuidando disso, vai dando a ele coragem, estímulo para que ele se sinta seguro, para que ele cresça e ele consiga viver a vida dele e alçar seus voos. É aí, enquanto esse filho cresce nessa direção, os pais eles vão numa outra direção, né? Eles vão na direção do envelhecimento, do término das suas carreiras profissionais, etc. E, de repente, a gente vê a situação em que o filho precisa se tornar pai de seus pais. Será que isso é adequado? Será que esse olhar de o filho se tornar pai dos seus pais é uma coisa boa e a gente deve ter esse olhar? Quero ouvir a opinião de vocês, mas logo depois do nosso primeiro intervalo comercial, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.